Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu irei contar pra vocês 9 coisas que eu odiei na Universidade Federal e que eu só descobri depois que eu entrei, então pra mim foi um grande susto. Lembrando que esse vídeo não é pra assustar ninguém, não é pra fazer ninguém desistir, pelo amor de Deus. É só pra contar a minha experiência, as coisas que eu realmente não gostei. Então foi um pouco decepcionante pra mim e também foi uma experiência pessoal, talvez nem todo mundo tenha se incomodado nem que fosse um pouco com essas mesmas coisas. E também não querendo generalizar para todas as universidades federais, então eu estou falando da minha, pode ser que aconteça também em outras ou pode ser que não. Mas para mostrar que eu não tô aqui para desanimar ninguém, eu vou deixar aqui na descrição um link com um e-book gratuito, Os Segredos do Sucesso nos Estudos. Quando você clicar no link, vai abrir uma página. Nessa página vai aparecer um outro que é um e-book pago para quem tiver muito interesse, quem tiver em ano de vestibular, que for prestar alguma prova super importante. Eu recomendo, é um e-book muito legal, vai te ajudar a ser mais produtivo e ter menos preguiça, a organizar melhor o seu tempo, conciliando seus estudos com as suas obrigações do dia a dia. Vai te ajudar também a controlar a sua ansiedade, para evitar que ela atrapalhe nos momentos cruciais, como por exemplo em provas importantes, vestibular, Enem. Então se você tiver interesse nesse e-book pago, você pode, claro, comprar nesse link que eu tô deixando na descrição, mas se você não tiver interesse, se você quiser só os segredos do sucesso nos estudos, nessa página vai abrir depois uma paginazinha por cima que você bota o seu e-mail e você baixa gratuitamente esse e-book, tá bom? Coisa que eu aprendi na Universidade Federal, que eu fiquei super surpresa porque pra mim não seria desse jeito, é que por mais que você estude e se dedique, você pode sim ir muito mal nas provas. Principalmente se você não tiver tido uma base de ensino médio boa, como eu. Então eu senti muita dificuldade e por mais que eu me dedicasse, eu apanhei muito. Então, como eu tinha dito pra vocês no vídeo de 50 fatos sobre mim, se você não viu, eu vou deixar o link aqui também pra você ver, no cardzinho aqui em cima. Eu nunca tinha reprovado na vida e foi entrar na Universidade Federal. No primeiro semestre, eu já reprovei em 2 matérias. A segunda coisa que eu odiei, e foi uma das coisas que eu mais odiei, que eu posso dizer assim, que me afetou bastante, é que quando você reprova em alguma matéria que tranca outras matérias, isso te atrapalha muito mesmo. Existe uma coisa chamada CR, que é o coeficiente de rendimento. Esse CR é dado como uma média ponderada de todas as matérias que você já fez. Algumas matérias têm peso maior, outras matérias têm peso menor. Então, se você reprova é porque você ficou abaixo da média. Se o peso dessa matéria for muito alto, por exemplo, essa reprovação vai puxar o seu CR para baixo. Isso faz com que quando chega na hora de fazer a matrícula, você pode escolher as matérias que você quer. Você vai ter que disputar, por exemplo, são 30 vagas para aquela matéria, mas tem 40 alunos querendo. Óbvio que as 30 melhores notas vão entrar e as outras 10 não vão. Então, se você reprova seu CR e vai lá para baixo, você não consegue disputar e geralmente as turmas com os melhores professores são as turmas mais concorridas que você não consegue. Você reprova, seu CR abaixa, você fica trancado em algumas matérias, você não consegue mais pegar a matéria de novo. Você reprovou, você tem que fazer de novo. Então você não consegue pegar os melhores professores, você sempre vai pegar os piores professores e isso às vezes vai fazer com que você reprove mais e mais vezes. A terceira coisa que eu aprendi é que se você tiver um professor muito ruim, você pode reclamar o que for dele, que não vai adiantar. A gente reclamava, fazia abaixo-assinado, levava no departamento do curso e não adiantava nada. A única coisa que acontecia era que o professor era avisado que a turma reclamou dele, então ele ficava puto da vida, e se ele é um professor que dá várias matérias em outros semestres também, ele vai marcar a sua turma e ele vai pesar nas próximas vezes, então isso é péssimo. A quarta coisa que eu aprendi é que se você precisa trabalhar e estudar ao mesmo tempo, vai ser muito mais difícil. Principalmente se a sua universidade foi igual a minha, em que eu era matriculada num curso vespertino, mas eu não estudava só à tarde, e eu acho isso muito errado. Porque se você quiser trabalhar de manhã, você não pode porque tem matéria de manhã também. Qual o sentido de ser vespertino se eu estudava de manhã, de tarde e de noite? Ou seja, se eu quisesse trabalhar fora, eu teria que ficar sem fazer alguma matéria. Não estou falando da parte do estágio, estou falando de trabalhar mesmo, assim, por exemplo, igual eu, que desde o início da faculdade eu trabalhava para poder ter o meu dinheirinho. A quinta coisa que eu aprendi é que os professores podem faltar sem te avisar e você pode ter acordado 5 horas da manhã à toa. Eu não moro tão longe assim da universidade que eu estudava, mas como eu tinha que ir de ônibus, tinha que pegar 2 ônibus pra ir, então eu tinha que acordar
5 horas da manhã se eu quisesse chegar a tempo da aula de 7 horas. E já aconteceu de eu chegar lá às 7 horas e o professor simplesmente não apareceu e não avisou nada, não mandou e-mail falando nada. E deu umas 7h30, a gente ficou esperando, a gente recebe um e-mail falando: não pude comparecer à aula hoje porque eu estou viajando, mas eu estava o tempo inteiro pensando em vocês. Mentira! A sexta coisa que eu aprendi, que pra mim foi péssima, é que se você não souber colar, você vai se dar muito mais mal. Infelizmente, na Universidade Federal, você não é recompensado pelo seu esforço. O que eu mais passei foi eu me matar, passar madrugadas estudando, na base de café energético, e tirar nota mais baixa do que gente que nem estudou e simplesmente levou uma cola e colou, ou então tinha a manha de mexer no celular sem o professor ver. Então, como eu não sei colar, nunca fui uma pessoa que gostasse de colar, e essas pessoas que colavam, elas davam muito melhor do que quem tava lá se matando de estudar. A sétima coisa que eu aprendi é que as pessoas parecem bichos, cara. É impressionante como as pessoas conseguem não cuidar das coisas que elas mesmas estão ali usando. Por exemplo, as carteiras, as cadeiras sempre estavam quebradas. Era assim, a gente conseguia as coisas novas, sabe? Vinha tudo bonitinho, não dava nem um ano, tava tudo podre, tudo quebrado, banheiro nojento, não tinha sabão, não tinha nada dentro do banheiro, porque simplesmente as pessoas não sabiam usar, e até roubar coisa do próprio prédio, assim, né, do curso, elas roubavam. Por exemplo, o pessoal comprou uns cabos, né? Na nossa sala de estudos tinha uns cabos que era pra ligar o computador, sei lá, tipo, no data show, coisas assim, que ficava lá pra todo mundo usar, ou seja, alguém comprou pra deixar lá pra todo mundo usar. Ela não tinha obrigação de fazer isso, mas ela fez. E o que fizeram? Simplesmente pegaram o cabo e levaram pra casa. Então, gente, é difícil assim. A oitava coisa que eu aprendi é que a Universidade Federal, pelo menos onde eu estudava, a maioria dos professores te dava super liberdade. Você podia ir com a roupa que você quisesse, chegar a hora que você quisesse, mexer no celular se você quisesse, faltar se você quisesse. Tinha professor que nem cobrava chamada, que você ia só se você quisesse na aula. Então eu sentia que toda vez que tinha algum professor que dava liberdade demais, que deixava faltar, por exemplo, o que acontecia era que eu faltava. Eu acabava não levando tanto a sério quanto as matérias que o professor era bem mais rígido. Então, pra mim, é algo que eu prefiro. Os professores que eram bem mais rígidos, eu me dava muito melhor nas matérias do que aqueles professores que deixavam a gente simplesmente largado e fazia o que quisesse. Bom, a última coisa que eu aprendi é que as aulas práticas eram ridículas. Eu não posso dizer que eu aprendi muita coisa nas aulas práticas. Bom, pelo menos no meu curso, na minha universidade, funcionava assim. De 2 em 2 semestres, se não me engano, você tinha a matéria que era prática extensionista. Nessa matéria, você tinha que botar em prática coisas que você aprendeu de uma matéria teórica no semestre anterior. Então, você tinha que achar uma empresa. Geralmente, todos os professores pediam empresas que tivessem um porte grande, que pudesse te dar um suporte, né? E você tinha que solicitar dados, às vezes eram dados sigilosos. E os professores exigiam que a gente, primeiramente, procurasse as empresas por conta própria, o que eu já acho errado, porque a quantidade de não que a gente levava era enorme. Eu já cheguei a ficar 2 meses só procurando a empresa. Então, teve um trabalho meu que atrasou muito, eu quase reprovei, porque a gente solicitava os dados que a gente precisava nos e-mails e eles não mandavam. Então, a gente fica refém das empresas para poder passar numa matéria, sabe? Então, o que acontecia? Não vou nem dizer 100% também, porque talvez tenha algumzinho trabalho lá que salvou. Mas a maioria, não tô brincando, inventavam dados só pra poder fazer o trabalho. E isso pra mim era muito sem noção, porque se for pra fazer desse jeito, pra que tem a matéria? Então tira a matéria. E os professores sabiam que inventavam, porque não tem condição. Era tanta exigência pra achar uma empresa, que quando você achava uma empresa que queria, já tava quase no final do semestre, você não conseguia fazer o trabalho, tinha que inventar tudo, então não adiantava. E isso pra mim era uma das coisas assim, que me deixava super desanimada quando eu tinha uma matéria dessas, porque a gente chega achando que a gente vai realmente aprender, que a gente vai botar em prática, e a gente tem que ficar inventando as coisas, porque simplesmente a gente não consegue fazer. Eu tive que sair de... Gente, eu não consigo finalizar o vídeo, porque onde eu vou nessa casa tem gente fazendo barulho. Então é quando você não tem apoio, sabe? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês concordam comigo em alguma coisa dessas que eu falei. Compartilha também com os amigos. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!